os frutos do Evangelho. Essa mensagem Deus colocou no meu coração e estávamos, orando, pedindo a Deus uma direção e chegou o momento oportuno, e o momento que Deus, testifica isso no nosso coração para a gente estar trazendo essa mensagem para a Igreja de Cristo. Amém, irmãos? A gente sabe que o Evangelho que nós servimos, o verdadeiro Evangelho, ele produz frutos, e esses frutos trazem benefícios para toda a sociedade. Hoje, se você está aqui presente, se você desfruta a paz de Deus, foi porque você foi beneficiado pelos frutos do Evangelho. A palavra do Evangelho alcançou o teu coração, mudou a tua vida, mudou o quadro que você estava vivendo e hoje você está aqui glorificando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas se esse Evangelho chegou até nós, até esse momento, foi porque alguém pagou um preço para que ele chegasse até aqui. Então, com isso, a gente consegue identificar que na nossa vida nós colhemos frutos que outras pessoas semearam. E assim também é no reino de Deus. Quando estava preparando essa mensagem, estava conversando com a minha esposa, e ela até falou comigo, poxa, Paixão, essa mensagem me lembrou muito de uma árvore que uma pessoa planta, mas os frutos dessa árvore só vão ser colhidas 80, 100 anos depois. E é verdade, nós temos aí a tâmara, que ela é semeada ao solo, mas aquele que lança a semente da tâmara, a tamareira, no solo, ele não desfruta daquilo que ele plantou, mas as gerações futuras, elas conseguem recolher esse fruto. Então, se hoje nós recolhemos o fruto do Evangelho, foi porque alguém lá atrás plantou e a palavra de Deus chegou até as nossas vidas. Se você hoje desfruta dos frutos da salvação, foi porque Cristo na cruz morreu e ressuscitou no terceiro dia, e hoje você é remido, você é lavado, purificado dos seus pecados. Então, o Evangelho que nós desfrutamos, o Evangelho que nós vivemos foi porque alguém lá atrás fez uma atitude, plantou no reino, e hoje nós somos abençoados com algo que foi feito através de uma pessoa. Então, assim como nós desfrutamos dos frutos também do pecado, porque Adão, quando ele caiu, ele trouxe uma consequência para toda a humanidade, e os frutos do pecado ainda estão presentes na nossa vida, na sociedade. Então, assim como nós desfrutamos do fruto, da crucificação de Cristo, dos frutos do Evangelho, também nós vivenciamos os frutos do pecado, e existe uma batalha entre a carne e o espírito, que a palavra de Deus diz. Então, o que eu quero mostrar para você com essa introdução? Eu quero mostrar para você que nós, hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, nós colhemos frutos de preços que foram pagos no passado. E, através desse texto bíblico que eu estarei lendo, eu quero compartilhar com você os frutos do Evangelho. Mas eu quero que você entenda isso. Se você está aqui, é porque você colhe os frutos do sacrifício que Cristo fez pela tua vida. Você colhe os frutos, de homens que foram mortos pela causa do Evangelho. Você colhe o fruto de homens que se dedicaram a escrever a palavra de Deus. Então, o Evangelho, os frutos do Evangelho é um somatório de fatores que foi feito no passado e hoje está trazendo benefício para a nossa vida. Amém? Mas também colhemos os frutos do pecado, que ainda está presente e que nós temos que lutar contra ele e fechar todas as brechas. Amém? Mas para a gente alcançar esse objetivo e falar sobre os frutos, do Evangelho, eu gostaria de compartilhar com você essa mensagem e gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filemão, fazendo a carta de Filemão, fazendo um favor. Carta de Filemão, na realidade é um bilhete,
É uma carta pessoal do apóstolo Paulo. E ali a gente vai tirar alguns frutos do Evangelho que trazem benefício para a sociedade, que trazem benefícios para a nossa vida, que trazem benefícios para a Igreja de Cristo. Amém? Abra comigo aí, fazendo um favor, a carta de Filemão. Amém? Conseguiu achar? É uma folhinha só, geralmente aí, né? É uma folhinha só, é um bilhete que Paulo escreve para o seu amigo Filemão. Amém? Você que está em casa, conseguiu também achar? Se você tiver, quem estiver em casa ouvindo aí, quiser botar um pedido de oração no final, nós estaremos orando pela sua vida em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, gente. Você já achou aí essa pequena carta, né? Vamos falar um pouquinho sobre ela para você entender melhor. Bom, Filemão era um bom homem. Quando você lê essa carta que o apóstolo Paulo fez para ele, você vai ver que ele era um bom homem. E Paulo, quando escreve essa carta para o seu amigo Filemão, que residia na cidade de Colossos, Paulo escreve essa carta com a finalidade de gerar uma reconciliação entre Filemão e um escravo fugitivo chamado Onésimo. Então, Paulo estava preso em Roma e lá ele encontrou com um escravo fugitivo chamado Onésimo, e diante desse convívio com esse escravo, o apóstolo Paulo, então, convence esse escravo chamado Onésimo a retornar para o seu senhor Filemão, e a carta, ela fala basicamente a respeito disso, desse retorno de um escravo para o seu senhor. Mas a carta também faz uma pontuação que o apóstolo Paulo, ele se coloca como intercessor desse escravo. Ele coloca como aquele que iria pagar a dívida que aquele escravo teria com o seu senhor. Quando nós lemos a carta de Filemão, nós conseguimos entender que Onésimo, o escravo fugitivo, assim, furtou alguma coisa do seu senhor, e Paulo, ele descreve esse momento e diz a seguinte frase: olha, se ele de alguma forma te trouxe algum prejuízo, coloca tudo isso na minha conta. Então, é o que Paulo descreve. Então, essa carta fala sobre isso, mas talvez você pense comigo, poxa, uma carta particular que entrou, né, na palavra de Deus, como é que isso pode acontecer? Bom, essa carta entrou nas Escrituras através de um concílio, através de líderes religiosos que conseguiram enxergar nela algo de muita relevância, que conseguiram ver nela uma atuação do Espírito Santo de Deus. E isso aconteceu no Concílio de Trento, né? E hoje nós temos aqui a carta de Filemão. Junto aqui vamos tirar desse texto bíblico alguns princípios do Evangelho. Bom, já sabendo disso, a gente tem que identificar os primeiros frutos que a gente consegue ver do Evangelho aqui dentro. O primeiro fruto que a gente consegue ver aqui é as barreiras que são quebradas. Eu coloquei aqui o fruto do poder transcultural do Evangelho. O poder transcultural do Evangelho. Lê comigo aí o versículo, 15 e 16, fazendo um favor. Diz assim: talvez, ele, o escravo, tenha se afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão. Só até aqui. Então, no primeiro tópico, a gente consegue entender os frutos do Evangelho, que tem como objetivo quebrar toda a separação que existe dentro da sociedade.
O apóstolo Paulo, quando escreve aqui para Filemão, ele diz assim: olha, eu estou te enviando de volta a Onésimo, o seu escravo fugitivo, mas receba ele, não mais como um escravo, mas receba ele como um irmão, como um amigo, como servo de Deus. Então daqui a gente já consegue tirar um grande princípio, um grande fruto que o Evangelho trouxe para a sociedade. O Evangelho, ele quebrou todas as barreiras que o homem criou e trouxe separação entre povos. Então, nós vivemos em uma época onde a sociedade é dividida. Classe média, classe alta, é o pobre, o rico, zona sul, zona leste, zona norte. Mas o Evangelho, ele tem o poder de quebrar tudo isso, e um dos frutos do Evangelho é o poder de quebrar tudo isso e dizer, somos todos iguais, somos todos irmãos, e para Deus não existe distinção de pessoas. Para Deus não interessa a sua classe social, a sua cor, para Deus não interessa quantos diplomas você tem, quantos anéis você carrega no dedo, para Deus não interessa a sua conta bancária, Ele diz que todos somos irmãos. E isso é um grande fruto que o Evangelho trouxe para a sociedade, união dos povos, união dos povos. Eu, junto com a igreja que está lá na Coreia do Sul, eu, junto com a igreja que está na Colômbia, no Chile, nos Estados Unidos, nós fazemos parte de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Somos a noiva do Senhor, somos a igreja de Cristo, e é esse o fruto que nós colhemos hoje do Evangelho na sociedade que nós vivemos. Todas as barreiras foram quebradas, não existe distinção de pessoas diante de Deus. Não existe distinção. Deus, Ele ama cada um de nós. Deus cuida de cada um de nós. Deus olha para cada um aqui presente e te acolhe como filho, como servo, como filha, como serva de Deus. E não existe separação, porque todos somos iguais perante a Deus. Então o poder transcultural do Evangelho é isso. Aqui não existe pobre, rico, não existe doutor, mestre, aqui ninguém é melhor do que ninguém. Aqui somos todos irmãos em Cristo Jesus. Então os frutos do Evangelho que nós colhemos hoje na sociedade é união. Somos um só corpo. União, somos um só corpo. Só que tem gente que não consegue entender isso. E quer se colocar acima das outras pessoas. E quando você se coloca acima das outras pessoas, você está se colocando acima do Evangelho, porque o Evangelho diz que somos apenas uma única pessoa diante de Deus. Lá na Rua 5, quando nós congregávamos lá, eu estava de obreiro uma vez na porta, e chegou um rapaz bonito, de terno, e falou assim, boa noite, era um culto de quinta-feira, na época o culto era quinta-feira. Boa noite, falei, boa noite, seja muito bem-vindo. Eu sou o doutor fulano de tal, onde eu posso sentar? Falei, aonde você quiser. Ele falou, mas não tem um local separado? Eu falei, amigo, ainda eram as cadeirinhas de plástico ainda. Aí eu falei, o senhor escolhe um local, se o senhor quiser, né, dá até para escolher o local que tem ventilador, que não tem, mas o senhor fique à vontade. Mas o que esse homem queria? Honra. Ele queria ser honrado. Ele queria um local de honra na casa de Deus. E não existe, irmãos, local de honra na casa de Deus. Todos nós somos iguais. Às vezes nós separamos até aqui
uma fileira ou duas fileiras para os pastores de visitantes sentar, mas isso não é um sinal de honra. Isso não quer dizer que essas pessoas estão sendo honradas e os outros não. É porque estão aqui na frente, muitas das vezes, intercedendo pelo culto, em espírito de oração, ligado naquilo que está sendo falado, de olho no que está acontecendo, de olho quem tenta subir em cima da plataforma para muitas das vezes atentar contra a integridade física do pastor. Lá no Rua 5 já aconteceu isso. Quem lembra? Que o cara entrou sem camisa e partiu para cima do púlpito. Eu estava sentado na primeira fileira, entrei na frente dele, depois veio o pastor Marvel, conseguimos tirar ele. Mas não existe lugar de honra na casa de Deus. Então, os frutos do Evangelho é esse poder transcultural. Aqui não existe pobre, rico, não existe doutor, mestre. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Esse é os frutos do Evangelho. Mas outro fruto do Evangelho que nós encontramos nesse texto de Filemão, nessa carta de Filemão, é o fruto da reconciliação. Reconciliação entre o servo e o seu Senhor. Entre o servo e o seu Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi o intercessor para gerar a reconciliação entre o escravo e o Senhor, entre Onésimo e Filemão. Então ele foi aquele que fez uma ligação de um vínculo que tinha sido rompido. E aqui a gente vê mais um fruto do Evangelho. O Evangelho de Cristo é o elemento da qual nós somos reconciliados com Deus. Então, fugimos da presença do Senhor, nos entregamos ao pecado, às carnalidades, saímos da presença de Deus, da graça de Deus, mas o Evangelho de Cristo é que gera essa reconciliação. E nós temos um intercessor que faz isso por nós, Cristo. Ele morreu na cruz para reconciliar a humanidade com o seu Pai. Então aqui a gente encontra mais um fruto do Evangelho, o fruto da reconciliação entre o servo e o seu Senhor. Reconciliação de um servo e o seu Senhor. Nesse texto, existe uma figura de linguagem, um tipo, de qual Filemão representa Deus, Onésimo representa nós, a humanidade, e Paulo representa Cristo. Paulo, ele foi o intercessor para que houvesse essa união entre aqueles dois que estavam separados. E esse texto ainda descreve ainda muito mais, porque ele diz o seguinte: se ele te deve alguma coisa, coloca na minha conta. Coloca na minha conta, eu vou pagar tudo. Quem fez isso se não foi Cristo? Cristo falou: meu Pai, coloca na minha conta o pecado da humanidade. Coloca na minha conta o pecado do Edenilson, o pecado da Luciana, o pecado do Romildo, o pecado do irmão A, do irmão B, do irmão C. Foi isso que Deus fez, foi isso que Cristo fez. E aqui nós vemos o fruto da reconciliação. Reconciliação entre servo e o seu Senhor. Se hoje nós podemos entrar na presença de Deus, adorar o Senhor, clamar ao Senhor, foi porque alguém pagou um preço, abrindo as portas da presença de Deus, do trono divino, rompendo o véu para que eu e você pudéssemos entrar na presença do Senhor. Então, os frutos do Evangelho é esse poder transcultural que mostra que somos um só povo. Os frutos do Evangelho é esse fruto da reconciliação entre o servo e o seu Senhor. E os frutos do Evangelho, que também nós aprendemos nesse texto, é a humildade. A humildade que possuímos e que devemos aprender com o Evangelho de Cristo. Então, precisamos aprender a ser humilde, reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós somos nada.
sabe? E Jesus, ele nos deixou esse exemplo. Jesus, ele lavou os pés do seu discípulo, tentando ensinar a eles que o princípio do Evangelho chama-se humildade. Pastor Denilson, aonde nós conseguimos encontrar isso no texto de Filemão, esse fruto do Evangelho que nos ensina a respeito da humildade? A própria conduta de Paulo. Você vai ver que o apóstolo Paulo, quando ele, sendo um apóstolo de Cristo, quando ele manda essa carta a Filemão, ele não exige que Filemão receba o seu escravo, mas ele pede. Ele trata esse assunto com muito carinho, com muita humildade. Ele, de uma forma carinhosa, ele vai à presença de Filemão, pedindo um favor, para Filemão receber de volta esse escravo, esse servo, e tratar ele com respeito, dignidade, amor. E ele diz aqui, você quer ver? No versículo 8, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro pedir. Olha o que ele fala. Olha, eu sou um apóstolo de Cristo, eu fui escolhido por Cristo. Você, como meu filho na fé, eu poderia te ordenar, mas eu prefiro pedir. Recebe Onésimo de volta. Os frutos da humildade. Então, Paulo era apóstolo, respeitado a autoridade, uma das figuras mais importantes da igreja primitiva, mas ele se coloca como servo, como prisioneiro de Cristo, e no lugar de ordenar, ele pede. Ele não se colocou na posição de apóstolo, mas com humildade pediu ao seu amigo que atendesse o seu pedido. Então, irmãos, presta bastante atenção. Não importa aonde Deus te colocou, aonde Deus vai te colocar, nunca perca a humildade, porque é um dos frutos que o Evangelho nos ensina. Nunca perca a humildade. Seja sempre uma pessoa simples, humilde, respeitosa, trate os seus irmãos com carinho, com respeito, aonde Deus te colocar. Aonde Deus te colocar. Porque é um princípio do Evangelho. O Deus encarnado na terra, Jesus Cristo, foi uma pessoa simples, humilde, amorosa. Então, por que que às vezes nós queremos passar por cima das pessoas? Por que às vezes queremos pisar nas pessoas? Por que às vezes nos achamos melhor do que o outro? Mas a palavra de Deus está nos ensinando. O verdadeiro Evangelho de Cristo. Eu aqui peguei 3 frutos que nós encontramos aqui. O poder transcultural do Evangelho. Não existe separação. Não existe melhor ou pior. Somos todos farinha do mesmo saco. Somos todos totalmente dependentes de Deus. Apenas isso e ponto final. Apenas isso e ponto final. O poder do Evangelho nos ensina sobre esse poder transcultural. Os frutos do Evangelho é esse, a unidade que a igreja deve viver, mas também o fruto da reconciliação. O Evangelho é reconciliação, reconciliação do homem com Deus, reconciliação de famílias. Porque o Evangelho também te cobra isso, perdoar, perdão. O Evangelho, um dos frutos dele é que a gente viva na humildade. Humildade. E agora, para finalizar, ainda tem 5 minutos, eu quero que você faça uma reflexão sobre a vida desse homem, desse escravo, chamado Onésimo. Vamos pensar um pouco na vida dele. Um escravo, ele era marcado de alguma forma.
se ele, fosse um escravo fugitivo, ele era marcado na testa, ou no rosto, na bochecha, aqui, queimado mesmo, queimado, ferrado, como um animal selvagem. Então, para Onésimo conseguir chegar a Roma, sair de Colossos e chegar a Roma, ele passou por muitas situações difíceis. Com certeza, ele deve ter furtado uma grande quantia de dinheiro de Filemão para poder comprar a sua viagem para Roma. Porque quando um escravo fugia, a primeira coisa que se fazia era pegar o nome, as características e mandar para o porto. E isso era registrado em um livro. Então, quando você ia embarcar para fazer uma viagem, a primeira coisa que era vista era ali o seu nome, a sua, o seu perfil físico, a sua aparência, e se você não tinha as marcas de um escravo. Às vezes um brinco na orelha, às vezes uma tatuagem no rosto, no pescoço, na mão, em um local sempre visível. Então, Onésimo passou por esse desafio. Ele conseguiu pegar uma embarcação, conseguiu chegar em Roma. Então ele chegou em Roma fugitivo, talvez com medo, porque qualquer pessoa poderia retê-lo, poderia ir contra a integridade física dele. Por quê? Porque era um escravo. Então, ele saiu da casa do seu senhor, conforme eu falei, talvez por conta de um furto que foi feito. Saiu da casa do seu senhor fugitivo, desonrado, porque aquele que furta algo do seu próximo é desonrado. Mas quando ele volta para casa, depois que ele encontra o reconciliador, ele volta para a casa de Filemão de outra forma. Ele saiu da casa do seu senhor, sofreu, mas voltou diferente. As experiências fez dele um novo homem. Ele ainda era um escravo, pois a sua liberdade cabia a Filemão fazer, mas ele estava livre do pecado, porque em Roma ele encontrou Cristo. Ele era uma nova criatura. E aí, quantos não são ainda escravos do vício, do pecado, da mágoa? Então, deixe Deus levar você hoje de volta para casa, mas de uma forma diferente. Não mais escravo do pecado, mas livre. Não mais envergonhado, mas honrado, porque Cristo te recebe, te ama e cuida de você. Então, o que eu peço a você, tome posse dos frutos do Evangelho e faça dele um novo momento na sua vida. E os frutos do Evangelho, irmãos, não tem nada a ver com isso aqui, com dinheiro. Não tem nada a ver com dinheiro. Deus pode abrir portas para você, conforme a Andréa testemunhou. Eu acompanhei todo o processo que ela passou, toda a luta, toda a dificuldade. A igreja ajudou. Mas os frutos do Evangelho não tem nada a ver com isso. Os frutos do Evangelho é aqui dentro. Mudança no espírito, mudança na mente, mudança nas atitudes, mudança na fala. Os frutos do Evangelho é caracterizado na nossa vida físico, mas também naquilo que a gente fala, aquilo que a gente vai pronunciar nos ambientes de trabalho, faculdade. Isso é o fruto do Evangelho. Esse testemunho miraculoso que a gente vê nas mídias, isso pode ser tudo, menos frutos do Evangelho. Sabe por que não é fruto do Evangelho? Paulo foi pobre, morreu pobre, viveu pobre, precisava de ofertas das igrejas para sobreviver. Cristo
teve uma profissão pobre. Na época de Jesus, os móveis eram feitos de pedra. Apenas pobres tinham móveis de madeira e ele era marceneiro como profissão. A palavra de Deus diz que ele não tinha um local para repousar a sua cabeça. Se eu quero prosperar na terra, irmãos, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. Eu tenho que acordar cedo, dormir tarde. Eu tenho que fechar, as brechas do consumismo desenfreado e reter o meu dinheiro e usar com sabedoria. Se eu quero ser próspero no mundo, eu tenho que pedir a Deus sabedoria para administrar os meus recursos. Eu tenho que ser fiel à casa de Deus, honrando aquilo que Deus pede na sua palavra. Mas os verdadeiros frutos do Evangelho é na vida. É na vida. É na vida, no dia a dia, é na sua busca. E você começa a desfrutar desses frutos. A primeira é a paz. Acho que é a melhor de todas. A melhor coisa de todas é você chegar na sua casa e saber: aqui é o meu oásis. Aqui é o meu refrigério. Aqui eu só tenho paz. Aqui eu estou tranquilo. É a melhor coisa do mundo. Isso sim é um fruto do Evangelho. Uma família abençoada, onde reina a paz, onde não falta nada. Quando falta lá um bife para você comer, tem um peito de frango. Quando falta um peito de frango, você tem um ovo cozido, mas não falta nada. Quando não tem um ovo cozido, Deus coloca alguém na tua vida para te abençoar. Então, irmãos, o que eu convido você nessa manhã? Desfrute dos verdadeiros frutos do Evangelho na tua vida. Desfrute dos verdadeiros frutos do Evangelho na tua vida. E os frutos do Evangelho são grandiosos. É uma árvore frondosa que não tem fim. Está disponível a todos aqui presentes.